Muito bem, turma, continuando aqui o assunto sobre período composto, né? Nós estamos vendo aí nas nossas últimas aulas aí sobre a questão do período composto, né? E os processos que existem dentro do período composto, que são o processo de subordinação e o processo de coordenação. Período composto é quando existe mais de uma oração dentro do período. Se é um período, tem uma oração. Né? Se tem um verbo, é uma oração. Se é uma oração, também é um período. Pode ser um período simples, se tiver um verbo só, período composto, a partir, então, de mais de um verbo presente no período. Tá? Então, nós temos esse processo de coordenação e subordinação. A gente foi dado aí nas outras aulas. Nós estamos vendo agora, e vamos ver essa última aula aqui, sobre o período composto por coordenação e os tipos, que tem 5 tipos de períodos compostos por coordenação que podem aparecer. É isso que a gente vai falar nessa aula, para fechar esse ciclo aí, e o resto a gente vai fazendo os exercícios e tirando as arestas aí que faltam nas lives, tá bom? Então vamos lá. Período composto, orações coordenadas, tá? Orações coordenadas. Relembrando, né? Relembrando aqui, ó, dentro de um período pode aparecer períodos compostos e períodos subordinados e períodos coordenados. Eu fui ao mercado, comprei os produtos que estavam faltando. Então, fui ao mercado, comprei os produtos. Elas são coordenadas entre si, porque as orações coordenadas são aquelas que não exercem nenhuma sobre outra nenhuma função sintática. Elas são independentes sintaticamente. Tá certo? E as orações subordinadas, elas dependem da outra. Vai ter sempre uma oração principal e esta outra que exercerá um papel sintático de sujeito, de predicado, né, de aposto, de complemento nominal, de objeto direto e assim por diante. Isso aí é assunto do 9º ano, tá? Então, para terminar aqui o 8º, né? As matérias do 8º, nós estudamos o período composto por coordenação e os 5 tipos de períodos compostos por coordenação que existe, tá certo? Então, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Primeira coisa, as orações coordenadas podem ser assindéticas ou sindéticas. Sindéticas é o quê? Síndeto é a mesma coisa que conjunção. Então, ela pode vir com uma conjunção ou ela pode vir sem conjunção, certo? Ó, no caso aqui, um exemplo claro, ó, não coma bolo quente e ficará com dor de barriga. Nós temos aqui, ó, primeiro oração, porque tem um verbo aqui, comer. Aqui ficará outro verbo, outra oração. Então, tem 2 orações. Aqui é um período o quê? Período composto. Composto por quê? Por coordenação. Porque, ó, se você retira essa parte aqui, esta oração, esta aqui fica, né? Não coma bolo quente. Tá o seu sentido aí, não depende da outra. E essa aqui também ficará com dor de barriga. Né? Aqui já tem uma dependência de significado, mas sintaticamente, ó, ele ficará com dor de barriga. Ele ficará com dor de barriga se comer o bolo, né? Então, essa aqui também é independente, tá? Sintaticamente independente dessa outra. Elas são coordenadas. E elas são assindéticas porque, ó, vem aqui que não tem a ligação, não tem nenhum tipo de conjunção, tá? Não tem nenhum tipo de conjunção, ó. Então, como o bolo ficará com dor de barriga. Aqui tem um ponto e vírgula separando, então, por isso que a gente dá o nome dela de assindética, porque não tem a presença de uma conjunção, tá? As coordenadas sindéticas, certo? São aquelas que são ligadas pelas conjunções, ó. Vou sair e volto, já volto. Então, aqui, ó, 2 orações, elas são coordenadas o quê? Sindéticas. Por quê? Porque são ligadas aí por uma conjunção. Então, essas orações, chamadas orações coordenadas sindéticas, existem 5 tipos dela, porque vai depender da conjunção que estiver ligando elas aí vai dar um sentido diferente. São esses 5 tipos que a gente vai tentar ver agora, tá bom? Então, olha só. Primeira delas, oração coordenada sindética aditiva, certo? O que é que vai expressar esse tipo de oração? Vai expressar uma ideia de soma, de junção entre as 2 orações, entre uma ideia juntando-se, somando-se a outra. Quais são as conjunções aí que vão dar essa ideia de adição? Geralmente essas são as mais frequentes, ó. O i, bem como também, mais ainda, mas também. Então, todas essas conjunções aí presentes dão essa ideia de o quê? De uma adição, de uma junção de uma oração na outra. Por exemplo, gosto de
cinema, tá? Gosto de cinema, bem como, olha aqui a presença da conjunção de teatro, certo? Bem como de teatro. Então, esta oração aqui, né? Está aqui, ó. Esta oração aqui tá sendo ligada a esta outra aqui, tá dando uma ideia de soma, acréscimo de informação junto a essa outra. Ele gosta de cinema e gosta também de teatro, tá? Bem como gosta de teatro. Então essa oração aqui, ó, tá sendo ligada pela conjunção aqui, tá dando essa ideia de soma. Conheceu a Europa, como também a Ásia. Conheceu a Europa e também a Ásia. Conheceu a Europa, também a Ásia, certo? Então, dá uma ideia aí de junção. Então, é as coordenadas aditivas. Coordenada aditiva vai dar a ideia de junção de uma oração com a outra. Mas existe também as coordenadas adversativas. E estas aí vão expressar uma ideia de adversidade, de oposição de uma oração com a outra, certo? Quais são os tipos de conjunções que são mais presentes neste tipo de oração? São as conjunções o contudo, o entretanto, o mais, no entanto, porém, todavia. Todas essas conjunções, quando você coloca elas para ligar as orações, elas vão dar a ideia de oposição, de adversidade de uma com outra. Olha só, vou caminhar hoje, contudo, só posso depois de jantar. Tá dando uma ideia de oposição. Ó, ele vai caminhar, contudo, quando você coloca aqui, ó, esta conjunção é uma conjunção adversativa, então vai dar uma ideia de oposição, ao contrário, ó. Ele vai caminhar, mas contudo, porém, poderia colocar também, entretanto, todavia, todas essas se encaixariam aqui, daria uma ideia de oposição com ela só. O jantar estava delicioso, beleza, primeira oração. Mas olha a presença aqui da oração adversativa por natureza, que é o mas, né? Mas deveria ter reduzido o sal, porém, deveria ter reduzido o sal, contudo, deveria ter reduzido o sal, entretanto, poderia ter reduzido o sal. Então, dá uma ideia de oposição. Então, coordenadas aditivas dão a ideia de junção das duas orações. Coordenadas adversativas dão a ideia de oposição entre as duas conjunções. Ok? Vamos em frente. Coordenadas aditivas. Todas essas aqui são sindéticas. Por quê? Porque existe a presença das conjunções. Conjunções fazem esse papel de ligar uma oração a outra, tá? Então, as alternativas já estão dizendo aí, vão dar uma ideia de escolha, vão dar uma ideia de alternância. E elas sempre, geralmente, vêm em parzinho assim, ó. Por exemplo, já, ora, ou, quer, seja. Então, ou é uma coisa ou outra. Já é uma coisa ou já é outra. Ora é uma coisa, ora é outra, e assim por diante, ó. Ora está bem, ora não está. Ideia de quê? Das duas orações aqui, ó, dá uma ideia de alternância. Ou esta, né? O ou. Assistirei um filme ou lerei um livro. Olha o ou aqui, ó, a conjunçãozinha ligando aqui as duas orações, tá? Então dá uma ideia de escolha, uma ideia de alternância. Se isso acontecer, olha, gravem aí, ó, as principais conjunções que fazem, que dão e que expressam essa ideia são essas aí, que estão aí. Esse slide está com vocês, eu posso colocar e vou colocar novamente, tá certo? Então, a terceiro tipo de oração coordenada sindética aí é a oração alternativa, que dá essa ideia de escolha, tá certo? Mais uma aí, conjunção, oração sindética é a oração que expressa a ideia de algo concluído, certo? De algo concluído, ideia de conclusão. Quais são as conjunções que dão essa ideia aí? As mais frequentes são o assim, então, logo, pois, por isso e portanto. Portanto aqui também aparecendo, né? Então, estas conjunções vão expressar a ideia de uma conclusão. Uma oração concluindo aí o sentido da outra, né? Lembrando que as coordenadas sempre são colocadas aí uma ao lado da outra, sem ter dependência sintática, mas fazendo um papel aí de
junção das ideias aí, tá? Ó, faço tudo que tenho que fazer pela manhã. Olha aí a conclusão disso. Pois fico com a tarde livre. Se eu fizer tudo que eu tenho que fazer pela manhã, à tarde vou ficar livre. É a conclusão. Então é pois fico com a tarde toda livre, tá? Outra coisa, ó. Ele tirou péssimas notas. Qual é a conclusão? Por isso não viajará nas férias com castigo, né? Então, o por isso aí também serve como uma conclusão para este ato. Ele tirou péssimas notas, por isso, por esta causa aí, ele não vai viajar nas férias. Essa ideia de uma conclusão, né, de ideia, certo? Então, nós temos aí já as quatro tipos de conjunções, falta só mais uma, e essa é a conjunção explicativa, né? A coordenada aí explicativa, que vai expressar o quê? Uma ideia de explicação ou justificação. Aí novamente vai aparecer o pois, o porquê e o que vão servir aí como conjunções explicativas. Olha só no exemplo. Não fui te visitar. Qual é a explicação porque eu não fui lhe visitar? Porque não sabia que você já tinha chegado de viagem. Então é uma explicação aí, uma oração explicando aí o sentido da outra, dando ideia de explicação. Você foi recompensado. Por que a explicação que ele foi recompensado? Pois foi um bom aluno. Pois foi um bom aluno. Pois foi um bom aluno aí. A explicação, essa oração explicando aí, completando, dando a ideia de explicação, de justificação da outra. Por que ele foi recompensado. Então estes são aí os principais tipos de coordenadas aditivas, coordenadas sintéticas. Sintéticas com a presença de que? Sínteto é a mesma coisa de conjunção, tá? Então, período composto por coordenação, existem dois tipos de coordenação. Coordenação assindética, quando não tem a presença de preposições, e coordenadas sindéticas, quando existem a presença dessas preposições. E, dependendo das preposições que tiver, elas podem adquirir esses 5 sentidos aí, tá? Ou dar uma ideia, dependendo da conjunção que você usar, vai dar uma ideia de soma ou aditiva, vai dar uma ideia de oposição, aí é a adversativa, são essas conjunções aí, vai dar uma ideia de alternativa, tá? Uma alternância de alguma coisa com outra, são essas as conjunções que aparecem frequentemente. A conclusão vai dar uma ideia de uma conclusão entre uma oração e outra, e a explicativa vai explicar, vai justificar a ideia da outra. Então, esses são aí os 5 tipos de orações coordenadas, né, que existem. Este é o processo de coordenação existente dentro dos períodos compostos. Períodos compostos é o que? Aquele que tem uma ou mais orações, tá? E como é que a gente sabe que tem oração? Com a presença dos verbos. Se tem um verbo, uma oração só. Se tem mais de um verbo, 2 orações, e assim por diante, certo? Então, com isso aqui a gente encerra aí, tá? Procure outras videoaulas na internet que tratem desse assunto para complementar o aprendizado. Leiam o livro de gramática. Leiam o livro aí de vocês, né? A partir da página 138 do livro didático, fala sobre o período composto. E o seguinte dos livros vai falar, cada parte aí vai falar de uma oração coordenada dessa. Vai ter um trechozinho falando, e também o período composto lá do livro de gramática também fala. Vocês procurarem, vocês lerem lá, vai falar. Procurem outros materiais, anotem as dúvidas que possam surgir, tá? Para nossas lives, aí aparar as arestas, e vamos fazendo os exercícios agora para terminar aí daqui para o fim do bimestre, tá? Então, obrigado por mais essa, ficamos por aqui, tá? E até uma próxima.